Oxente, minha gente, Raquel Santana de João Pessoa, Paraíba. Estou aqui ainda participando do Desafora Brasil, esse evento maravilhoso que está percorrendo todo o Brasil, discutindo pautas conservadoras, assuntos bem atuais, que possam cada vez nos capacitar para essa guerra cultural que travamos no Brasil e que nós sabemos que ela não vai acabar tão cedo, porque afinal de contas passamos muitos e muitos anos omissos na política, vendo a esquerda acontecer, fazer o que queria. Foro de São Paulo é a prova disso, e agora que a direita está realmente colocando para fora todos os seus conhecimentos, lutas, capacitando guerreiros por todo o Brasil para que possamos realmente enfrentar a esquerda com suas mentiras, suas falácias, que infelizmente ainda tem o poder de corromper tantas mentes no Brasil. Mas eu aproveitei aqui esse tempinho porque eu estou pensando desde de manhã sobre um assunto que quando aconteceu foi bastante triste, fiquei muito chocada com a morte e assassinato daqueles 2 policiais rodoviários federal, que foram aí simplesmente atender uma ocorrência que aparentemente era simples, desocupar a rua, porque tinha lá um maluco atrapalhando o trânsito, aparentemente noiado, drogado, e daí, na abordagem para realmente fazer com que ele saísse do meio do trânsito, aconteceu que ele desarmou um policial rodoviário federal, matou, e também o outro. E fica se questionando, né, como é que isso chegou a acontecer. 2 policiais rodoviários foram mortos, graças a Deus que o assassino também foi morto, porque um delegado também que estava lá no trânsito acabou intervindo na situação e livrou a sociedade desse maldito covarde que matou, de maneira muito covarde, 2 policiais rodoviários federal. E eu fico sempre perguntando como é que isso acontece, como é que numa abordagem simples de rua, simplesmente tu tem que liberar a rua porque tem lá um maluco atrapalhando o trânsito, e chega um ponto que ele tira a arma do policial rodoviário federal, que é um policial preparado para situações assim, mata esse policial, mata o outro. Como é que isso chega a acontecer? Gente, você pensa, mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu só consigo pensar numa questão, o medo que o policial brasileiro tem de fazer uma simples abordagem, né, de bandidos desocupados que ficam pela rua atrapalhando a vida de cidadãos que pagam impostos e que precisam ter seu direito sagrado de ir e vir, sempre mantido pelo Estado. O medo de dar uma rasteira no vagabundo, ele cair no chão, se ferir e depois ele ser processado, correr o risco de perder a farda, né? São tantas coisas que acontecem na cabeça de um policial no momento em que ele vê qualquer pessoa cometendo um ato infrator, um crime, e que ele precisa reagir sem usar uma arma letal, mas simplesmente dar uma gravata, dar uma rasteira, pegar de maneira assim, violenta, agressiva, para que ele realmente seja contido. É tanta coisa que passa na cabeça de um policial por conta de tudo que acontece nesse Brasil, das injustiças, porque parece que a justiça ela só acontece para o lado do bandido, de quem comete crime, e não de quem está defendendo a sociedade. A própria mídia colabora com isso. Eu vi aí uma chamada de jornalista que conta o seguinte: policiais foram mortos, né? Policiais foram mortos, chamando o delegado que matou o bandido covarde que atirou nos policiais rodoviários, chamando o delegado de assassino, e o cara que foi morto porque matou 2 policiais rodoviários, chamados de suspeitos pela mídia. Veja a diferença. Um assassino que matou 2 policiais é chamado de suspeito, e o delegado que matou esse assassino é chamado de assassino pela mídia. A própria mídia projeta um bandido perigoso como esse cara que estava atrapalhando o trânsito e que provocou essas mortes como sendo suspeito. E o delegado, pasme, ainda pode talvez responder processo por isso. De repente ele pode ser responsabilizado porque atirou sem haver uma justificativa para isso. É isso que está acontecendo no Brasil. Os policiais, não importa se é polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia civil, agentes de segurança. Quem faz segurança de alguma forma até particular, porque para mim, usou uma arma para defender a sociedade, para defender alguém em particular e está trabalhando para isso, ele tem que ser tratado da mesma maneira, tem que ser visto da mesma forma. Pessoas que são tipos heróis, que arriscam sua vida pela do outro. E essas pessoas que estão ali trabalhando, arriscando a sua vida pelo outro, para ganhar o seu pão de cada dia, no momento em que fica de frente com um criminoso, um bandido, tem medo de agir da maneira correta, pelo medo do que possa acontecer com ele depois. É o seguinte, nessa situação que aconteceu na BR, com aquele noiado assassino lá atrapalhando o trânsito, para mim é o seguinte, minha gente, está atrapalhando o trânsito,
É doido, acelera o carro, porque se ele for doido, ele vai sair da frente. Agora, se ele não for doido, ele fica. E se ele ficar, porque ele quer morrer, no caso é um suicida. Mas arriscar a tua vida, para proteger a sociedade, limpando o trânsito, tirando o noiado do meio, da maneira como foi feita pelos policiais rodoviários federal, por mais que você queira questionar a abordagem, a falta de técnica, a falta de uma atitude correta que eles poderiam ter tomado na hora, mas o que fica de mais forte em mim é isso. O medo, o receio de fazer o que tem que ser feito com o bandido, pelo que possa acontecer com ele depois disso. Alguma coisa nesse país tem que acontecer de maneira urgente, enérgica, para que os agentes de segurança da sociedade, sejam qualquer tipo de policial ou segurança particular, tenham a segurança, a confiança que podem sim reagir diante de situações extremas ou situações aparentemente simples, como liberar um trânsito, mas mesmo que aconteça que a pessoa que está cometendo essa infração ou crime possa sofrer algum tipo de ferimento, algum tipo de violência, o policial tem que ter a garantia que nada vai acontecer com ele, porque senão, minha gente, esses 2 policiais rodoviários federal é somente uma pontinha do iceberg do que pode acontecer no Brasil e do que ainda vai continuar acontecendo. No mais, força, muita força para os policiais rodoviários federal de todo o Brasil, familiares, amigos, e seguimos nessa luta. E que essas 2 vidas sacrificadas na BR não tenham sido em vão.